Fala galera, vocês estão bom? Eu tô bem, espero que vocês também. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Matheus Rocha. Bem-vindos a mais uma aula geográfica. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os tipos e o ciclo das rochas. Legal! Bem louco! Empolgante! Pessoal, nós vimos nas aulas anteriores, aulas sobre agentes internos e externos da Terra. Se você ainda não viu, não deixe de conferir no nosso canal. Essas duas aulas são fundamentais para a gente entender bem aqui os tipos e o ciclo das rochas. Então a gente viu que os agentes internos, o movimento das placas, terremotos e vulcanismos, juntamente ali com os agentes externos, a ação do sol, da chuva, do vento, o intemperismo, a erosão, eles atuam na formação do relevo e na sua transformação, no seu modelamento. Esse conjunto de transformações de mudanças químico-físicas, biológicas, a gente dá o nome de ciclo geológico. E esse ciclo geológico, ele vai dar origem também aos diversos tipos de rocha que a gente tem. E é o que a gente vai estudar hoje, os 3 principais tipos de rochas e o ciclo que está por trás aí da sua formação e transformação. Bom, pessoal, uma rocha é formada por um único mineral ou por um conjunto de minerais. Então é simples assim. Uma rocha então seria esse aglomerado de minerais ou mesmo um único mineral formando ali aquele bloco que a gente dá o nome então de rocha. Você tem 1 minuto para explicar uma gíria de BH. Eu acho que de rocha, né? De rocha significa de verdade, entendeu? É realmente o que eu acredito. Então você fala assim, o céu é azul, por exemplo. De rocha. E aí você ainda emenda com o Zé, aí você fala de rocha, Zé. De rocha. Tá, mas falar que a rocha é formada por um mineral ou por vários minerais também não explica muita coisa, né? Não. Porque o que seriam os minerais? Também é algo muito simples, pessoal. O mineral é um corpo sólido que é natural, inorgânico e que tem uma estrutura cristalina. Agora, muita gente confunde o mineral com o minério. Também é tranquilo a gente ver a diferença, porque o minério seria aquele tipo de mineral que tem um valor econômico, um uso econômico maior. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Por exemplo, minério de ferro. Então não é um simples mineral, é um mineral que tem um valor econômico muito importante. Pode ser utilizado para várias coisas, tem uma grande demanda, uma grande procura. Então a gente vai dar o nome de minério. Já entendemos bem o que seria uma rocha, o que seriam os minerais que formam essa rocha, a diferença entre mineral e minério. Agora a gente consegue entender com mais calma e tranquilidade os 3 tipos de rochas que nós temos. A começar aqui pela rocha que a gente chama de ígnea ou magmática. Rocha ígnea porque vem ali do latim ígnea, que seria fogo. Magmática, magma. Também vocês podem encontrar esse tipo de rocha sendo chamado de rocha vulcânica. Então esses 3 nomes aí são utilizados. Vulcânica, magmática ou ígnea. Mas especialmente vocês vão encontrar mais ígnea ou magmática. É muito simples. As rochas ígneas ou magmáticas, elas são formadas a partir do resfriamento do magma. Olha que tranquilo, magmática lembra de magma, ígnea, fogo. Então é aquela rocha que foi formada a partir da solidificação do magma. Como é que isso acontece? Quando o magma ele chega até a superfície, ou até mesmo em partes mais profundas, ali da crosta terrestre, ele pode se resfriar. Então ele chega em um local que tem uma temperatura menor, esse magma ele rapidamente vai se resfriar. Esse resfriamento do magma vai dar origem a uma rocha, que é chamada de ígnea, vulcânica ou magmática. Então a rocha magmática ou ígnea é formada pela solidificação, o resfriamento do magma. Ok, porém, essa rocha magmática ou ígnea, ela pode ser formada ou na superfície terrestre ou em partes mais profundas da crosta terrestre. Quando a gente tem o resfriamento do magma em partes mais profundas da crosta terrestre, que é a nossa primeira camada, a camada mais superficial da Terra, quando acontece o resfriamento nessa área, na parte mais profunda ali da crosta terrestre, a gente vai dar o nome de uma rocha vulcânica, magmática, ígnea, que é intrusiva ou plutônica. Intrusiva vem de intruso, interior, dentro da crosta terrestre. Então, magma se solidificou no interior da crosta terrestre, é uma rocha intrusiva, também chamada de plutônica. E um exemplo aí de uma rocha que é intrusiva, plutônica, magmática, a gente vai ter o granito. O granito que é muito utilizado na construção civil, porque é uma rocha muito bonita, Ela é muito utilizada para fazer pisos em cozinhas, também bancadas de pias. É um tipo de rocha magmática, resfriamento do magma, mas intrusiva, que ocorreu no interior da crosta terrestre. Agora, se o resfriamento do magma não ocorrer no interior da crosta, mas sim na superfície terrestre, a gente vai ter uma rocha vulcânica, magmática, ígnea, chamada de extrusiva, então de fora, exterior. Agora cuidado, hein? O magma a gente usa quando a gente está se referindo àquele líquido viscoso que é a rocha derretida no interior da crosta ou no manto. Quando esse magma, por meio de uma erupção vulcânica, consegue chegar até a superfície,
gente passa a chamá-lo de lava. Então a lava é o magma na superfície, essa é a única diferença. Quando essa lava ela chega ali na superfície, ela vai se resfriar rapidamente. E esse resfriamento vai dar origem a uma rocha extrusiva, porque foi na superfície terrestre, fora ali do interior do manto ou da crosta. Essa rocha a gente vai dar o nome de extrusiva e a gente tem como exemplo o basalto, que é uma rocha então mais escura. Essa é uma dica para vocês. Geralmente, quando a gente tem um resfriamento no interior da crosta, esse resfriamento é um pouco mais lento. Como ele é mais lento, ele dá tempo para cristais se desenvolverem, crescerem ali no interior da rocha. Então, geralmente, uma rocha intrusiva, surgiu no interior do planeta, ela costuma ser mais colorida, ter mais manchinhas coloridas, porque ela vai ter mais cristais, minerais visíveis a olho nu. Agora, quando esse resfriamento ele acontece de forma muito rápida, como é o caso das rochas extrusivas, não dá muito tempo dos minerais, dos cristais se desenvolverem e ficarem visíveis a olho nu. Então, geralmente, essa rocha ela vai ser um pouco mais escura, como é o basalto. E as rochas sedimentares? Muito fácil, muito tranquilo, porque o nome já indica tudo. Olha, sedimentares vem de sedimentos. O que seriam sedimentos? Partículas menores das rochas. E quando as rochas sofrem um processo de intemperismo, lembra lá da nossa aula, agentes externos, essa rocha ela vai ser quebrada, fragmentada em partículas menores, pedaços menores, que são os conhecidos sedimentos. Eles serão transportados pela erosão, então o vento, a água da chuva, dos rios, transporta esses sedimentos. Eles vão ser levados para partes mais baixas do relevo e lá eles vão se acumular. Nesse processo de acumulação, que a gente chama de sedimentação, os sedimentos vão se compactar, vão se unir, se aglomerar, se agregar. Esse processo, então, de compactação dos sedimentos, a gente chama de litificação, que é o resultado, então, da transformação de sedimentos em uma rocha. Então, antes eu tinha partículas pequenas, agora elas estão unidas, formando um único bloco, que é uma rocha. Como é que a gente vai chamar essa rocha? Sedimentar, porque ela é formada por vários sedimentos. Então, cuidado, uma rocha sedimentar, ela pode ser formada por sedimentos de diversos tipos de rochas. Você pode pegar sedimentos de rocha magmática, rocha metamórfica ou de uma outra rocha sedimentar, juntar esses sedimentos vai dar uma rocha sedimentar, beleza? Então é um aglomerado de vários sedimentos. E a formação das rochas sedimentares, ela pode trazer algumas curiosidades, como essa que vocês estão vendo aí, que é a montanha de Vinicunca, no Peru, também chamada de montanha das sete cores ou montanha do arco-íris, e é fácil saber o motivo desses nomes, né? Basta a gente olhar para a paisagem, uma paisagem tão bonita, diversa e colorida. Uau! Mas por que isso aconteceu? Então a gente não falou que as rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo de sedimentos? Então durante milhares de anos, esses sedimentos vão sendo acumulados. E se esses sedimentos vierem de origens diferentes, a gente pode ter cores diferentes para esses sedimentos. Foi o que aconteceu nessa região. Ela começou a receber sedimentos de rochas que vinham de lagos, de rios e até mesmo do mar. Porque é uma região que há milhões de anos esteve no fundo do mar. Então chegava ali, por exemplo, minerais de argila, de areia, formando uma camada mais avermelhada, mais rosa. Depois foi chegando os sedimentos de uma rocha sedimentar, que é o calcário, dando ali então uma cor mais branca, embranquiçada. Então a cada cor que a gente percebe na paisagem, na montanha, é de uma origem diferente, de sedimentos diferentes. E o movimento das placas tectônicas acabou dobrando, né, essas camadas de sedimentos. Mas então é por isso que não é tão raro a gente ver montanhas, blocos de rochas com cores diferentes, porque cada camada simboliza pra gente sedimentos de origens diferentes. E as camadas que estão mais embaixo são sempre as camadas mais antigas, porque foram as primeiras a chegar. E as camadas que estão mais acima são as mais novas, chegaram depois, beleza? Como exemplo aí de rochas sedimentares, a gente pode citar as rochas carbonáticas, que são formadas principalmente pelo calcário, né, que é resultante ali de cascas de conchas, de colônias, de corais, ou seja, onde a gente encontra hoje essa rocha carbonática, né, o calcário, principalmente são áreas que já foram fundo do mar ou que estão próximas do litoral. Porque justamente esse calcário ele vem de coisas que a gente encontra no mar, que é cascas de concha, colônias de corais. Essa rocha é um pouquinho mais clara, né, porque ela é formada principalmente pelo calcário, que realmente é um pouquinho mais claro. E tem uma curiosidade também, quando a gente estava falando sobre lá o intemperismo, a gente viu o intemperismo químico, que é quando a água é o principal agente que vai dissolver ali a rocha, mudar suas propriedades químicas, a gente viu que muitas cavernas são formadas desse jeito, né? Você tem ali, então, a ação da água que vai dissolvendo aquela rocha, dando origem a crateras gigantes, que são as cavernas. E muitas cavernas, elas são formadas a partir do calcário, que é esse tipo de rocha, então, que ele é solúvel na água. Então a água consegue dissolver ali o calcário, né? Uma curiosidade sobre ele. Uma outra curiosidade bem interessante aí sobre as rochas sedimentares é que a gente só vai conseguir encontrar fósseis em rochas sedimentares. Ou seja, a gente só consegue encontrar vestígios, restos de animais, de vegetais, de micro-organismos bem conservados em rochas sedimentares. Então quando você vê um estudo sobre fósseis de dinossauros, você pode saber que aquele fóssil ele foi encontrado em uma rocha sedimentar. Por quê? Porque para o resto mortal ali de um ser vivo ficar bem preservado, aquele resto mortal, a gente precisa que esses restos mortais se aglomerem junto com sedimentos
de rochas que vão se agrupando, se solidificando, dando origem às rochas sedimentares, e ali no meio dessas rochas sedimentares a gente vai ter os restos mortais do animal, do vegetal, do micro-organismo, bem conservados, preservados. Parou? Desculpa interromper, só para não deixar que vocês se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, comentários embaixo do vídeo, compartilhar, para que a gente possa manter o nosso canal e o nosso projeto. Conto muito com a ajuda de vocês. Agora vamos voltar para a aula. Antes da gente dar uma olhadinha aí no ciclo das rochas, vamos finalizar então aqui os tipos. Ficou faltando a gente falar sobre as rochas metamórficas. Sempre vocês tentem fazer isso, dá uma olhadinha no nome, se você tem muita dificuldade de entender o conceito, de lembrar dele. Metamórfica vem de meta, que é mudança, transformação. Lembra então que o Facebook mudou de nome, agora é meta, né? Justamente por isso, é uma transformação, uma mudança. Meta vem disso. Mórfica vem de forma. Então é uma mudança, uma transformação das formas das rochas. Isso é possível? Com certeza. Se uma rocha está submetida a elevadas pressões e temperaturas, ela pode ter alterações químicas e se transformar em uma outra rocha. Então imagina uma rocha sedimentar que recebeu um aumento de temperatura e pressão. Ela teve alterações químicas em seu interior. Então ela se transformou em uma outra rocha. Essa outra rocha a gente dá o nome de rocha metamórfica. Tranquilo? Também de metamorfose, lembra disso também? Processo de transformação até o surgimento ali da borboleta. Então é metamorfose, mudanças de formas, rochas metamórficas. Vou colocar aqui na sequência do vídeo alguns exemplos de rochas metamórficas. Dá uma conferida aí. Agora chegou o momento da gente falar sobre algo muito importante, que é o ciclo das rochas. Nada mais é que é o ciclo de mudanças químico, físico, biológico que as rochas vão passar, dentro do que a gente chama então de ciclo das rochas ou ciclo geológico. Vamos começar pelo magma, ali no interior da crosta terrestre. Ele vai se resfriar, lembrando que ele pode se resfriar também na superfície terrestre. Se resfriou. Em instabilidades geológicas, movimentos das placas tectônicas levantam, só erguem essa rocha magmática até a superfície. Essa rocha magmática sofre intemperismo, que é a quebra, a fragmentação das rochas em partículas menores, que são sedimentos. Esses sedimentos são transportados pela erosão e depositados em partes mais baixas do relevo. Os sedimentos vão se acumular, se aglutinar, passando pelo processo de sedimentação, dando origem às rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares podem sofrer aumento de temperatura e pressão em partes mais baixas da Terra e se transformar em rochas metamórficas, sofreram transformações. As rochas metamórficas, elas podem voltar ali para a superfície, sofrer o processo de intemperismo e de erosão, transformando em sedimentos menores e de novo em rochas sedimentares. Então dentro do ciclo das rochas você tem um ciclo menor, que é o ciclo das rochas sedimentares. Depois, você pode ter essas rochas metamórficas sofrendo uma fusão, ou seja, derretimento, se ela tiver uma parte mais profunda ali da crosta terrestre. Passando pelo derretimento, ela vai virar magma. E esse magma pode se solidificar, resfriar, dando origem de novo ao ciclo. Então perceba que cada parte ali do ciclo se conecta com outra, porque você tem ali as rochas sedimentares se quebrando, se fragmentando, as rochas passando pelo processo de fusão, derretimento, virando magma, você tem temperismo e erosão. Você tem também a questão da mudança de temperatura e pressão, transformando em rochas metamórficas. Então é um ciclo sem fim, em que cada pedacinho, cada parte ali é muito importante. Foi isso então, galera. Obrigado por terem ficado até o final do vídeo. Se vocês gostam do nosso canal, curtem os vídeos, as aulas. Não deixem de se inscrever, de sempre deixar um like, comentários embaixo dos vídeos. Dicas, sugestões, críticas, sempre muito bem-vindas aí. Se você gosta mesmo, compartilhe aí com as pessoas que vocês acham que esse vídeo e esse conteúdo será importante, beleza? Saudações geográficas e até a próxima!